No vídeo de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre outliers e vamos ver também uma função de perda que é a Hilbert. Ela é uma função que não é tão falada, não é tão conhecida e ela mistura um pouquinho entre a MSE e a MAI. No último vídeo, a gente parou mais ou menos por aqui, nesse slide onde a gente ia falar um pouquinho sobre os outliers. Então, o que são outliers? São pontos que se destacam muito dos demais. Se a gente olhar, por exemplo, aqui para esse gráfico, a gente vê que esses 3 pontos aqui em cima, eles se destacam muito com respeito aos pontos aqui de baixo. Esses pontos aqui de baixo, eles mais ou menos seguem uma reta, nessa distribuição, e os pontos aqui de cima, eles se destacam muito longe dos pontos de baixo. Então, visualmente, a gente poderia dizer que eles são outliers, eles são pontos fora da curva. O que esses pontos significam, como que a gente vai trabalhar com eles e coisas do tipo, eu não vou abordar muito profundamente nesse vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico para falar a respeito de outliers. Aí é só deixar no comentário, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo extra. Para entender um pouco melhor do que são esses outliers e como que a gente pode detectar, então a gente vai ver aqui um pouquinho a respeito de média e desvio padrão. Para começar, vamos falar um pouquinho da média e eu vou definir a média desse modo aqui, tá? Já vou explicar o porquê que tá com essa letra Mi, tá um pouquinho diferente do que às vezes a gente está acostumado a ver. Eu já vou comentar a respeito disso. Então a média o que é, A gente já viu bastante aqui a respeito do somatório. Então eu vou somar todos os pontos, todos os valores que são os y, e vou fazer isso desde o primeiro valor, por isso que o i começa em 1, até esse n grande aqui. Vocês vão ver que eu já mudei um pouquinho, então esse n grande, o que significa? Significa o número de pontos que eu tenho na minha base de dados. Então eu vou pegar aqui todos os pontos, vou pegar o ponto 1, depois o i é 2, o i é 3, até o in. Eu vou somar todos esses pontos aqui, todos os valores, e depois eu divido pelo número de pontos que eu tenho na minha base de dados. Então isso daqui é a média real dos meus dados. Por que eu estou falando de média real dos meus dados? Porque um modo comum também de se fazer isso é por amostragem. Então, o que significa por amostragem? Aqui eu já vou representar um pouquinho diferente. Eu estou representando por um y barra e o n aqui agora já é um n minúsculo, como vocês podem reparar. Isso significa que eu estou estimando a minha média. Estimando por quê? Porque esse n não é o número total de pontos da minha base de dados. Então, se eu tenho uma base de dados, por exemplo, muito grande, é comum eu fazer isso daqui por amostragem. O que significa? Que eu vou escolher alguns pontos do meu banco de dados para poder fazer a média. Então, se eu tenho um conjunto de dados enormes e que levam muito tempo para processar, é comum eu fazer as coisas por amostragem, principalmente no começo, inclusive para treinar os modelos. Eu faço isso porque eu economizo muito tempo e já tenho uma noção de alguns parâmetros que são necessários no treinamento da rede neural. Mais uma vez, nesse vídeo eu não vou abordar técnicas de amostragem, eu vou fazer um exemplo aqui bem simples, sem nenhuma técnica específica, só para a gente tentar entender qual que é a diferença entre a minha média e esse estimador da média, que eu vou estimar a minha média. Então, vou fazer isso para alguns pontos só. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa animação. Então aqui antes de começar, vocês vão ver que eu tenho poucos pontos, Aqui eu estou começando com 4 pontos só. Então eu tenho 4 pontos, aqui eu estou colocando em verde a média mesmo, tá? Esses 4 pontos fazem parte de um conjunto de dados inteiro, então esse Mi que está em verde, eu já fiz o cálculo para todo o conjunto de dados que a gente não está vendo aqui nesse momento. E a linha tracejada branca seria a média só desses pontos. Então vocês vão ver que ela está perto da média do meu conjunto, mas ela não é exatamente a média do meu conjunto. Então por isso que eu estou estimando, eu tenho um erro aqui associado a essa medida. Então vamos dar uma olhada aqui, o que vai acontecer? Aos poucos eu vou adicionando mais pontos aqui, a minha média y barra aqui que eu estou estimando, ela vai se alterando conforme eu vou adicionando mais pontos, tá bom? A média em verde não vai se alterar porque esse é o valor fixo que eu já calculei previamente. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa animação. Vocês vão notar que conforme eu vou adicionando mais pontos da minha base de dados, o valor do y barra, que é a média que eu estou estimando, ela vai se alterando e está flutuando ali
bem perto da média real, tá ok? Então, só estou fazendo aqui essa pequena diferenciação porque vocês podem ver como os dois tipos de notação. Ok, uma vez que eu defini minha média, eu vou definir o desvio padrão. Então, é essa expressão aqui que a gente está vendo na tela. O desvio padrão eu vou definir como sigma se eu estou usando toda a base de dados. Reparem que aqui eu estou usando o N maiúsculo também. E o que o desvio padrão ele vai medir? Então aqui dentro, ó, vocês vão ver que eu estou pegando o valor do meu ponto, eu vou fazer isso para cada ponto, né? Mais uma vez, esse somatório. E para cada ponto do conjunto de dados, eu vou pegar o valor do ponto e vou subtrair da média. Fazendo isso, eu vou elevar ao quadrado. Então desse modo, né, elevando ao quadrado, essa diferença aqui, ela é sempre positiva. É como se eu estivesse calculando a distância do meu ponto para a média. E eu vou fazer isso para todos os pontos do meu conjunto de dados. Então o desvio padrão ele vai medir o quanto que meus dados eles estão se desviando da média. O quão disperso esses dados estão. Né? Se meus dados estão bem juntinhos, bem perto da média, eu vou ter um desvio padrão baixo. Se meus dados eles estão muito dispersos e sempre muito longe da média, eu vou ter um desvio padrão alto. Aí eu vou fazer a média disso daqui, né? Por isso que eu estou dividindo por n, e eu tiro a raiz quadrada. Então isso daqui é o desvio padrão. Como eu estou fazendo uma soma de quadrados aqui, né? Se eu tiro a raiz quadrada, em questão de unidades, eu fico com a mesma unidade do meu y. Agora, se eu fizer isso por amostragem, então eu vou chamar meu desvio padrão de S. Aí eu não estou usando todos os dados do meu banco de dados, por isso que aqui está o meu y barra e o n também está minúsculo. E isso daqui vai mudar um pouquinho. Vocês vão ver que aqui embaixo, ao invés de ser n, é n menos 1. Isso é para dar conta de que esse número aqui, quando eu faço por amostragem, né, ele é menor do que o sigma, do que quando eu faço por banco de dados inteiro. Então, fazendo isso, eu faço ali uma pequena correção para aproximar esse meu estimador do desvio padrão. Então, ambos os casos, eu estou vendo o quanto que eu estou desviando da média. E se vocês verem essa notação também, vocês já sabem do que se trata. Então, aqui nessa imagem, eu tenho um exemplo. Aqui eu estou colocando aqueles mesmos dados. Tá? Em verde, eu tenho a média, como eu tinha antes. Isso daqui é a média do meu conjunto de dados inteiro, tá bom? Por isso que eu estou colocando como mi. E essa área sombreada, ela é a média mais ou menos o sigma, né? Mais ou menos o desvio padrão. Se eu pego essa parte para cima, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando toda a área que vai desde a média até a média mais o sigma, aqui em cima. E para a parte de baixo seria a média até a média menos o sigma. Então é todo esse conjunto aqui. Se vocês observarem, né, boa parte dos meus pontos, né, quase todos eles, estão dentro desse intervalo, né, da média mais ou menos o desvio padrão. E vocês vão ver que os outliers estão lá em cima, né? Estão bem longe aqui dessa minha área sombreada. Eu posso aumentar um pouquinho essa área e fazer, por exemplo, ela sendo a média, né? Vai ser aqui a mesma coisa, mais ou menos, só que 2 vezes o desvio padrão. Então, ao invés de ser uma vez só, eu aumentei. Estou indo da média até mais 2 vezes o desvio padrão, média menos 2 vezes o desvio padrão. Eu aumentei essa área e esses pontos aqui em cima continuam fora. Vou fazer isso mais uma vez, agora para 3 vezes o desvio padrão, e vocês vão ver que o outlier continua fora. Isso significa o quê? Que essa medida de eu fazer a média, mais ou menos o desvio padrão, pode ser um indicativo para eu detectar outliers. Tá? O modo que eu vou definir isso depende, né? Não vai ter uma regra muito exata. Mas geralmente, se eu passei de 2, 3 vezes o desvio padrão e meus pontos ainda estão fora, eles já podem ser considerados outliers. Então, por que a gente está falando disso tudo, né? Vamos lembrar, porque no vídeo passado a gente viu a respeito de 2 funções de perda, né? O MSE e o MAI, e a gente viu que o MSE ele é bem sensível a outliers. Então, para dar conta disso, existe uma outra função que a gente vai ver agora, que é a Hilbert. Essa função de perda ela vai misturar um pouco as 2 outras que a gente viu no vídeo anterior. Vocês vão ver que ela está misturando um pouquinho do MSE, que é essa parte que eu tenho o valor real, né? Vamos lembrar, esse Y aqui é o valor real, que eu sei, que está lá no meu banco de dados. Esse Y chapéu aqui é o valor previsto, então aqui a minha rede fez a previsão, estou fazendo a diferença deles, né, para determinar o erro. Aí eu elevo ao quadrado, porque com isso eu deixo esses números aqui também positivos. Então é aquela mesma história, né, como se fosse uma medida de distância. E aqui eu estou dando um peso para ele de 0,5. Aí isso daqui eu vou usar essa função se a diferença entre o valor real e o valor previsto for menor do que um determinado delta. O que é esse delta? Esse delta é um parâmetro que eu posso definir da função.
Então, basicamente, o que eu vou estar falando é, se essa diferença for menor do que um valor que eu estipulo, eu vou usar o MSE. A gente viu que ele é muito bom para valores pequenos, né? Embora para outliers ele altere muito aqui a minha perda, né? Ele seja muito sensível. Para valores pequenos, a gente viu no vídeo passado que ele costuma ser melhor do que o MAI. Agora, caso a diferença for maior ou igual a esse delta, esse valor que eu vou definir, eu vou usar essa função aqui. Vocês vão ver que ele também dá um peso aqui. Esse peso é dado pelo próprio delta. Aí aqui dentro eu tenho a MAI, né, que é só a diferença entre o valor real e o valor previsto. Isso daqui em valor absoluto, a gente também já viu isso no vídeo passado. E depois eu faço uma correção aqui na frente, também baseado nesse delta. O que é importante a gente entender daqui? É entender que a partir de um certo valor, eu vou estar aplicando, embora um pouquinho modificado, né, nos dois casos, mas eu estou aplicando o MSE, e se for maior do que esse delta, eu estou aplicando o MAI. Essa função aqui de perda de Hilbert, né, eu coloquei aqui como Hilbert Loss, que eu dei uma misturadinha, deixei em inglês aqui, deixei português aqui nos eixos, mas tudo bem. Eu estou fazendo aqui o gráfico dela para vários valores de delta. Então vocês vão ver aqui, para delta bem pequeno, então para delta 0,5, essa função ela é quase uma MAI, né? Se a gente observar aqui, ela é quase linear em todos os pontos. E ao passo que esse delta vai aumentando, ela já vai ficando um pouquinho mais com a cara do MSE. Ela vai dando um peso maior para a perda. Que para valores baixos ela tem essa curvatura bem característica, né, da parábola que a gente viu no MSE. E a partir de 3 mais ou menos aqui, vocês vão ver que ela é quase linear. Então os valores ficam um pouquinho mais contidos. Eu vou passar isso daqui por um exemplo e usando aqui os outliers, tá? Essa reta aqui de baixo, como é que eu fiz ela? Eu fiz a partir dessa equação aqui. O y de x meu, ele vai ser 2x mais 1. Isso significa o quê? Que o w, que é a inclinação dessa reta, é 2. E o meu bias aqui é 1. Então eu fiz a partir dessa equação. Aí eu adicionei um pouquinho de ruído, né? Porque vocês vão ver que isso aqui não é uma reta perfeita. Então ele tem um ruído aqui, mas que fica em torno dessa reta aqui. E mais os outliers, que a gente está vendo aqui em cima. Eu treinei minha rede neural para fazer um ajuste dessa reta com os 3 modelos. Aqui a gente já pode observar, em verde eu tenho o MSE, né? Vocês vão ver que ele desvia muito, né, da reta, ele está muito fora aqui, ó. Por quê? Para o MSE, os outliers puxam muito, né? Eles contam muito. Então vocês vão ver que essa reta ela vai ser puxada para cima, né? Vai sair daqui do que seriam os valores que eu quero prever, e ela é puxada aqui na direção dos outliers. Ao passo que a MAI está bem comportadinha aqui embaixo e o Hilbert está muito próximo aqui da MAI. Aqui eu estou dando um zoom para a gente conseguir observar melhor. E a gente pode ver que tanto a MAI como o Hilbert, elas tiveram um bom ajuste, né? Aqui elas estão bem parecidas. E com relação aos parâmetros, né? Quando eu fiz esse ajuste aqui, o resultado que eu obtive foi esse daqui, ó. Vamos lembrar que o W é 2, né? Tirando o ruído ali, foi como eu gerei essa reta com W2 e o B igual a 1. Então, o resultado do MSE foi bem ruim, que eu tenho W de 0,99 e o meu bias é 11. Está muito fora do que a gente sabe que deveria ser. A MAI já obteve um resultado melhor, né, 1,95, o bias 1,11, e o Hilbert se aproximou mais. Foi o que teve aqui o melhor resultado. Foi bem parecido com o MAI, só que teve um resultado bem melhor. Então, isso daqui é bom a gente testar, né, na hora de fazer os ajustes. E se não fosse o caso de eu ter outliers aqui nesse conjunto de dados, provavelmente o MSE também daria um resultado bom, tá? Mas é interessante, então assim, isso daqui é bem legal. Esses exemplos que a gente viu aqui, então, são exemplos para regressão, né? Eu estou tentando prever esses valores. No próximo vídeo a gente já vai ver exemplos para classificação, ok? Muito obrigado da atenção de vocês até aqui, um abraço e até a próxima.